Até então, ela estava jogando essa agressividade dela no roubo, em atirar em fulano, em brigar, arranjava briga para todo lado, né? E ela era uma mulher forte, grande, né? Sim. E aí, em 89, pum, ela passou do limite com alguém, matou. E ela gostou do negócio. Você percebe como? Pelas datas todas ela mata sequenciais. da mesma maneira, Rosângela? Com tiro, sempre tiro. Sempre. Ó, dia 1/6, dia 6/6, o segundo. Não, dia 13/12, ela matou a primeira vez. Aí, dia 1/6, junho de 90... Passou 6 meses. 6 meses. Aí ela desinvestou. Aí o negócio deu aquele prazer para ela, ela está gostando, aquele esquenta, e ela está matando por impulsividade. Ela não está controlando o impulso ainda. Ela iria se tornar um serial killer com amadurecimento, poderia se tornar o serial killer propriamente dito, que a gente chama. Aí foi 7/6, 4/8, 12/9 e 10/11. Tudo na década de 90. E tudo em cidades diferentes, né? O que porque dava ela ficava pra... na estrada, mas na Flórida. Sim, mas para a polícia pareciam ser assassinatos individuais de isolados. Cada cidade. Só que eles têm um belo conhecimento a respeito disso. Já estão vendo a proximidade. Outra coisa, homens entre 40 e 65 anos, mortos a tiro, de um revólver 22 que ela utilizava, que é um revolvinho sem vergonha. Esse calibre, você precisa atirar com vontade. Era o mesmo revólver sempre? Parece que sim, eles pegaram, né, essa arma. Na mesma região. Aí vai marcando mais, né? Vai porque marcando mais. Tem o mesmo calibre. Vítimas, você pode falar, não, ela sabe, está numa cidadezinha, mas é tudo muito próximo, estava confortável para ela. Sim. Ela estava se sentindo segura e ali ela fez, né? E o que aconteceu, gente? Teve uma testemunha, nessa história toda, a polícia já em cima e falando, pô, isso aqui está com um jeito de ser a mesma pessoa. Mesma idade, mesmo modo de matar. Numa área próxima, ela restrita. Matava na casa deles? Ela ia como prostituta, é isso? No caminhão. Porque ela ficava pedindo carona. Né? E ela começou por aí. E aí o que aconteceu? Uma testemunha falou assim, olha, vocês estão falando que pode ser uma mulher, porque começou a pipocar a informação, acho que é uma mulher, parece que eu vi uma mulher pegando carona. A última vez que eu vi o cara com vida, ele estava dando carona para uma mulher. Aí uma testemunha chegou e falou, olha, eu vi, próximo desse dia, uma discussão. Tinham 2 mulheres num carro discutindo, uma alta, loira, e uma morena, baixinha. Aí a polícia né, já falou, então são 2. Ou é uma alta. Então, essa testemunha foi importante. Uma que chegou e falou para ela não presenciou a morte, mas ela viu uma discussão no mesmo dia em que houve uma morte. Ela associou, ela falou, estranho, né? E outra morena, exatamente. Em 5/1 de 91, a polícia, já sabendo que aquilo eram mortes provocadas por uma mesma pessoa, mulher, que tinha o mesmo modus operandi, prostituição, matava o cliente. Com a mesma maneira, revólver 22, o que eles fizeram? Eles fizeram uma força-tarefa de policiais disfarçados de traficantes. E espalharam pela Flórida, em várias cidades. Em algum momento, essa mulher vai procurar, porque também ela era usuária de droga. Tá. O que aconteceu? Olha o microfone só. Match. Em 5/1, policiais, dia 9/1 de 91, eles prendem ela. Porque ela chegou, e justamente eram policiais, disfarçados de traficante, ela foi lá para negociar droga e tal, os caras pegaram. Porque eles já tinham... E ela confessa? Então, qual é a história dela? Eu matei, mas é por legítima defesa. Quem, na verdade, entrega tudo é a Taira. É a namorada. Ela faz um acordo, né? Ela é localizada pouco depois, a Taira. Eles pegam só a Aileen, não estava com a Taira. E ela faz um acordo com a polícia. E faz o seguinte, eles falam, olha, ela precisa confessar. Esse detalhe eu estava esquecendo. Como é que nós vamos fazer isso? Você vai ligar para ela, conversar,
Ai, poxa, o que aconteceu com você? Você está preso. No meio dessa conversa, você vai tentar tirar essa informação que ele mata. E eu não sei, Beto, é estranho. A Aylin não era boba, porque no começo das conversas ela não tocava nesse assunto. A Taira tentava enrolar aquele cara, tal, aquele último que você pegou, ela fugia. Aí, num dado momento, ela abre o jogo. A Taira nunca esteve com ela no momento que ela matava os caras, nada? Não. Pelo que se sabe, não. Era ela, aquele momento era dela. Era um segredo só dela mesmo. Só dela, mas a outra sabia. Então, o que acontece? Ela ficou nessa enhola, ela não entrava na conversa da Taira, até que um dia ela falou. Realmente, ela abriu o jogo. O que me dá a impressão é que ela já não estava nem aí. Ela percebeu e falou assim, esses caras vão levantar de alguma maneira. Ela pode ter percebido que era um jogo dessa Taira para tirar, porque ela abriu. Aí ela abriu. Só que no início, o que ela começou a falar? É tudo legítima defesa porque eles queriam me estuprar. É claro que isso aí é extremamente frágil. 7 caras. Todos estavam a fim de estuprá-la, né? Ou de ser violento. Sequência, ou haja gente querendo estuprar essa mulher. Sabemos que ela tem um passado, mas calma. Sim, né? Também não é assim. Interessante, eu entendo que ela resolveu falar mesmo. Ela percebeu que o cerco ali estava fechando, ela já estava presa. Ela percebeu que os policiais sabiam. Tá. E ela viu que a namorada naquelas conversas, sempre puxando para esse lado. Ela abriu, contou. Ela começou, logo de cara, a falar que era porque eles eram violentos, ou porque tentaram estuprá-la, mas depois ela largou isso também. E é interessante que eles descobriram um armazém dela. Ela mantinha um armazém onde ela guardava todas as coisas dessas vítimas dela. Então ela tinha até dinheiro. Era um museuzinho, não? Então, não dá para saber se era um museu ou era um banco. Ela guardava tudo que era de valor para, talvez, para não deixar, vou penhorar, porque é uma maneira da polícia chegar. Se o cara tinha um relógio e tal, chega. Então, mas ela era um lugar ela nem fazia em seguida. Ela não fazia em seguida. Então, aí a polícia ainda descobriu isso, com todas as vítimas, objetos dessas vítimas. Então, já associou, que não tem como você fugir disso. Não fui eu. Como? Se está tudo lá. Né? E é interessante que uma mulher, uma coisa interessante nessa história, uma tal de Arlene, uma criadora de cavalos. Ela tinha um aras. Ela virou amiga da Aylin e começou a defendê-la, falando que ela não merecia, que ela não era uma serial killer, que, na verdade, ela é assim em função de tudo que ela passou na vida. Essa Arlene começou a divulgar isso. E começou a divulgar para todo mundo, para a imprensa, para a mídia. Essa Arlene como defensora dela, que ela não deveria receber a pena de morte, que ela não deveria ficar presa, que o que ela precisa é tratamento e tal. E já começou também a comercializar isso. Então, foi através dessa Arlene que chega acordo com o livro que vai ser escrito, com o filme que vai ser feito, essa Arlene. E, assim, defendendo muito ela, que não deu certo, porque durante o julgamento, a Aylin já não estava muito mais... Não dava a impressão, ela estava mostrando o que ela estava sarcástica. A namorada dela foi ao julgamento? Não sei, Elas têm um embate final, será? Também? Eu não no filme sei. tem coisas assim, mas eu não sei se na vida real eu já tem. nem me lembro, mas eu acredito que não. Essa é a namorada? Essa é a Arlene, né? Não, essa é a Arlene, a que defendia ela. A Arlene, que defendia a Arlene, que defendia ela. Ela e o marido, adotaram ela, legalmente. No papel? No papel. Mas por quê? Para protegê-la, para lutar por ela. Para você ver. A loucura. Não tem loucura até onde vai. A gente fala de um serial killer, ele fala de um indivíduo que quer ter um serial killer na família. Adota essa mulher. Claro que é terrível tudo isso que ela passou na infância, mas ela não é o resultado só disso. Porque tem gente que passa tudo isso e até coisa pior, gente, e não vira serial killer. Não. E não faz, justamente o contrário. São pessoas que acabam descobrindo uma maneira positiva de lidar com isso, de ajudar outras pessoas que passam por isso. É isso que a gente observa, né? E essa Arlene, com o marido, adotaram ela porque achavam que ela era, no fundo, ela era muito boa e pura, né? E que essa situação que ela passou com o avô, com o pai, com a mãe, com o irmão, é que tornou
Eu não tenho dúvida que isso tudo pode ter se tornado vingança. Sei lá, o que pode ter feito na cabeça dela. Contribui. A busca da vítima, esses homens de 40, 60 anos, tem bem o perfil dos homens que pegavam ela lá atrás, mas não sei se tem isso. Exato. O fato é que você colocou muito bem, muita gente passa isso e não se torna um serial killer. Exatamente. Que no caso ela é. Ela é. E é uma ela ia psicopata. continuar, e ela gostou. Bem, parecida com o pai dela. Exato. Ela imita papai. Exato. Né? Então, vovô, papai, né? Uma carga genética aí complicada. Bom, enfim. Em 92 ela vai para o julgamento. 92. Ela confessou os 7 assassinatos. Foi uma década forte de julgamentos. Não teve o Jeff Dahmer, teve ela. Não, década de 90. Teve ali o começo. Foi brabo. Foi forte. Foi brabo, foi. E ela foi condenada por 6 assassinatos, porque um deles eles não encontraram o corpo. Não encontraram nada dele. Ela confessou que matou, mas não encontraram. Devem ter encontrado documento dele, alguma coisa. Não encontraram. Então, mas não encontraram nada. Então ele foi descartado. Ela só respondeu por 6 assassinatos e recebeu 6 penas de morte, né? Ou seja, se a primeira der errado, puxa a segunda. Se ela sobreviver, aí vai para a terceira. E foi assim, e vai para a terceira. As vítimas, né? Acho que são as vítimas. São 2, 7. 4, 6. Mas um deles aí, acho que é caiu. Peter. Tá, alguma coisa. Em 2001, ela voltou a confessar tudo e disse que não se arrependia de nada. E que ela iria matar novamente se fosse solta. Ela viu que ali não tinha outra saída. O negócio fechou e não adiantava ela vir com essa história e tal. Até o comportamento dela, né? Ela não conseguia mais. Ela estava se mostrando mesmo. Né? Ela acabou confessando, falou que não. E aí, gente, o juiz ainda, em função da Arline e do marido adotarem, falando que ela é boa, que ela é pura, não sei o quê, que aquilo lá, o juiz falou, bom, então eu quero uma avaliação psiquiátrica. Ela tem noção do que ela está fazendo? Porque agora ela chegou e falou que vai até matar. Se ela sair, ela vai continuar matando, ela gostou de fazer isso, ela confessou, e é isso aí, o juiz solicitou. Ela passou por 3 psiquiatras, e todos falaram, não, ela tem plena consciência do que ela fez, ela não se arrependeu, e ela vai fazer isso novamente. Selou. Então, foi para e ela ali ficou, ela nunca saiu, nunca teve condicional, nada, ela morre mesmo. Ela de injeção letal, né? Exatamente. Aí o filme foi feito logo em seguida, né? Quer dizer, essa Arline já estava negociando isso. Sim. Essa questão aí jurídica, tal, de direitos, etc. E ela acabou sendo executada. Né? Que é uma coisa diferente, né? Quando você pega mulheres serial killers assim, geralmente elas vão para o envenenamento, elas vão para coisas menos brutas, né? E ela vai para o tiro mesmo, né? Ela vai. Mas é uma forma dela responder a toda essa violência que ela teve, né? Isso moldou, Beto, esse nível de agressividade e violência dela. Sim, com certeza. Tudo isso que ela passou. Né? Mas isso está dentro dela, não foi colocado lá pela situação. A Arline aqui, o marido, eles estão equivocados, né? Achando que ela é boa e pura. Não dá. Não dá para você levar para casa. Não, eu agradeço, eu deixo ela com você. Ela realmente não precisa virar minha amiguinha, não quero ela de coleguinha. Agora, é interessante porque é uma mulher, as pessoas sempre perguntam. E ela foi uma das poucas mulheres executadas nos Estados Unidos. Né? A gente tem casos lá, mas a maioria vai para a prisão perpétua. Mas ela foi para execução. Né? Agora, serial killer mulher, gente, se a gente fizer um levantamento, mesmo nos Estados Unidos, já tem. É que a coisa era meio mascarada antigamente. Primeiro que não achava que uma mulher seria capaz de fazer isso. Eu ia perguntar exatamente isso. Não é porque o machismo está até mesmo de aceitar que uma mulher pode ter essa fazer isso. possibilidade. Exato. E essas mulheres serial killers e psicopatas, elas matavam quem? Quem estivesse perto dela. Quem era? Marido. E filho. Teve aí uma famosa, que até depois chegaram e falaram assim, não é possível, né? Ela foi matando o marido, e ela uniu o útil ao agradável, o prazer de matar e ficar com a herança do indivíduo. A Mary Ann, lá, Mary eu sempre confundo elas. Ali a primeira serial killer mulher que se teve notícia, que se caracterizou. Da Inglaterra. Exato. Então tem, gente, não na quantidade dos homens. E muitos me perguntam, por quê que tem mais homens serial killer e não mulher? Pode ser uma coisa fisiológica, da própria fisiologia do homem, testosterona, a agressividade, o sexo, como é vivido, né, pelo homem e pela mulher, que são de formas diferentes.
Provavelmente é isso. Mas não que a gente não tenha. E mulheres extremamente cruéis. E mulher, gente, quando dá para isso, é pior do que homem, viu? Assim, tem algumas que elas se tornam cúmplices do psicopata, como sim, do Paraíso da Serpente. Por medo, por receio, mas acabam participando. Não, e ajuda. Ajuda. Nos Estados Unidos não tem isso, não. Um dos maiores serial killers que ele tinha, inclusive, um local apropriado, com um tratamento acústico, porque ele ficava torturando as vítimas, torturando. Nossa. Ele tinha até cadeira ginecológica e tal. Chegou um ponto que estava difícil dele conseguir as vítimas, porque a maneira dele agir era assim: ele encontrava a garota, em geral, garotas novas, e falava, você pode me dar uma informação? A menina se aproximava, ele Nossa, tinha uma igual arma. o Wade Wilson aí. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Com a divulgação dos casos, começaram a encontrar os corpos, porque o cara ele era profícuo nisso. A polícia começou, olha, cuidado, se você ver um cara, se você vir um cara... Bundy, né? Também fazia meio, você me ajuda meio aqui. Isso, ai, meu carro, tal, aquela história. Então as pessoas começaram a ficar assim. O que ele fez? Arranjou uma namorada, e a namorada era a isca. Porque as pessoas já associam que, se tem uma mulher, é mais seguro. Né? Se fossem 2 homens no carro, já não dá, um homem. Então, é mais seguro, se aproximava e ela participava. Ela também era torturada, ela era estuprada, e ela participava das torturas e estupro. E ela foi condenada junto com ele. Ela falou, não, eu fazia isso por medo, tal, mas os caras conseguiram imagens, câmera, não, ali umas coisas que... É por prazer em dose dupla, né? Vira ali uma... dupla. Só que é o dependente, ele está ali realmente por medo, porque ele sabe o que pode acontecer. É que ele fala, se você é o loucurador, se você tirar esse daqui não faria nada daquilo. Mas esse daqui vai continuar fazendo. Vai continuar, sim. Então a pessoa percebe, e ela acaba ficando ali, né? Sim. Porque fala, se eu sair, esse cara vai me pegar. Então é melhor eu participar e ajudar. Agora é um caso realmente triste.